Boa noite, meus amigos, meus irmãos e ouvintes do canal da Saudade. Boa noite, um feliz sábado para vocês. E nós continuamos aqui falando sobre a história e o destino de Satanás. Eu já fiz o primeiro estudo a respeito desse assunto e hoje eu vou fiz o segundo ontem, hoje eu vou fazer o terceiro estudo a respeito deste assunto, meus irmãos. Não perca a oportunidade de aprender essas coisas, porque o inimigo que nós temos, Satanás, ele não dorme. E nós muitas vezes estamos dormindo, deixando que o inimigo faça a parte dele contra nós. Nós temos que buscar conhecimento, buscar meios. Se você sabe que você vai passar numa estrada, e você sabe que ali naquela estrada tem uma cobra que pode lhe pegar a qualquer hora. Muita gente já viu aquela cobra, por exemplo, e alguém já foi mordido por ela, e você não sabe qual é o local que ela está. O que é que você vai fazer? Você vai buscar um atalho para não passar aonde está a cobra, porque você quer se livrar da pegada dela, não é verdade? Você sabendo que Satanás é o maior inimigo que nós temos na face da terra e que ele quer te destruir para você perder a sua salvação, o que é que você faz? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo para que nós possamos nos livrarmos das garras do inimigo? Alguma coisa nós temos que fazer. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados porque o inimigo não dorme. O que é que você acha? Então, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz para mim e para você quem é Satanás. Qual é o resultado das perseguições, das tentações de Satanás? Aqueles que sabem que ele é perigoso, mas não procuram se defender das suas artimanhas. A palavra de Deus já diz qual é o fim dessas pessoas. E eu estou aqui sempre dizendo para você essas coisas, para você se acordar, meu irmão, a perdição. A palavra de Deus diz: de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Quando Jesus falou isso, ele já estava dizendo que a salvação de um ser humano já vale para Deus muito mais do que todas as riquezas que existem na face da terra. Agora pare um pouco e pense o valor que você tem para Deus. Pare um pouco e observe, pense bem o valor que você tem para Deus. De que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Ele já está dizendo, tudo que existe de riqueza no mundo não vale a tua salvação. Você é muito mais valoroso. Você é joia preciosa aos olhos de Deus. Depende de você querer. Então, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe cada ouvinte do canal da Saudade. Que o Senhor abençoe que essas mensagens sejam transmitidas para muita gente em muitos lugares deste planeta. E que muitas pessoas que assistem estas mensagens possam entregar o seu coração, possam acreditar que Deus existe e que a salvação é uma realidade e entregar de coração ao Senhor. Fica conosco, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então,
Devido à rebelião de Satanás no céu contra Deus e seduzindo os anjos de Deus a se perderem com ele, a palavra de Deus diz assim: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E o que é que aconteceu com ele? Por que não se achou mais lugar dele no céu e nem dos anjos? Diz a palavra de Deus: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e com ele foram lançados também os seus anjos. Por que que isso aconteceu? Por causa da rebelião, meus irmãos. A rebelião contra Deus. E eles queriam tomar o lugar de Deus no céu. Satanás está tomando o lugar de Deus na terra. Ele não pôde tomar o lugar de Deus no céu, ele está tomando na terra, seduzindo a humanidade a servir a ele, e o povo não está nem aí. Meus irmãos, prestem atenção no que vocês estão fazendo da alma de vocês. Satanás está aí como um leão em derredor de vós, como um leão que quer tragar uma presa. Então Apocalipse 12, verso de 7 a 9 fala que o dragão foi lançado para a terra, com eles os seus anjos, e ele engana todo mundo. E a palavra de Deus, e aqui tem uma pergunta: com que palavras se referiu Cristo à queda de Satanás? Está lá em Lucas 10, 18. E disse-lhes: eu via Satanás cair como um raio caiu do céu. A queda de Satanás foi como fosse um raio caindo do céu para esta terra, ele e os seus anjos. Ele foi jogado, meus irmãos. E ele chegou nessa terra, ele começou logo a tentar a humanidade, tentou logo primeiro a Eva, depois Adão, e como nossos primeiros pais pecaram, o pecado passou a todos nós, e ele continua batalhando para tirar você do reino de Deus. Lucas 10, 18 fala que ele caiu, Cristo viu ele caindo como um raio. Tornou Satanás a aparecer perante Deus depois de sua queda? Depois que Satanás foi expulso do céu, ele ainda apareceu perante Deus? Vê o que diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, verso 6. E vê também Jó, capítulo 2, verso 1. E diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás. Vê como ele é audacioso. Veio também a Satanás entre eles. Agora veja Jó 1:6. E vê também Jó 2:1. Note para você estudar, meu irmão. Aqui o versículo é bem maior, mas eu não tenho condições de ler ele todo, porque senão fica muito grande. E quando o vídeo é grande, o pessoal não gosta de ler. Então, um dia, quando o povo de Deus, os filhos de Deus, reuniram perante Deus, ali veio Satanás também no meio deles. E aí, Satanás respondeu:
O Senhor perguntou: viste meu servo Jó? Satanás respondeu e disse: da onde vens, Satanás? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Jó 1, verso 7 e Jó 2:2. E passear por ela. Eu estava passeando, como quem diz assim, você chega com um fazendeiro. Onde você estava? Estava dando uma volta na fazenda, porque ele é o proprietário. Satanás fez a mesma coisa. Veio de rodear a terra e passear por ela. Leia esses trechos. Jó 1, verso 7 e Jó 2, verso 2. Tentando o homem ao pecado, Satanás usurpou o domínio do homem sobre a terra. Vejam bem, Satanás usurpou o domínio do homem sobre a terra. Está lá em Romanos 6,16, 2 Pedro 2,19. Esta reclamação ele agora, como sendo o seu reino. Ele falou assim, rodear a terra como se fosse o reino dele. Está lá em Lucas 4, verso 6. E daí tentar ele a Cristo em oferecimento dos reinos dele. Aí ele veio, eu estava passeando na terra, em volta da terra, passeando por ela. E depois ele veio oferecer para Jesus, né? Se és filho de Deus, te joga daqui embaixo. Se tu é isso. E aí ele foi dizendo, então quando você adoece, a enfermidade é grande e você está achando dificuldade para curar, e Satanás fica dizendo, se és filho de Deus, ora a ele que ele cura. Se tu é filho de Deus, busca ele. E você às vezes fica temeroso de determinado tipo de coisa que nem faz oração, nem pede oração, e assim vai se destruindo, porque não tem confiança em Deus. E o poder de Satanás está sobre a sua vida. Daí atenta ele a Cristo, oferecendo o reino deste mundo, como Deus e governador deste mundo. Satanás por 4.000 anos antes de Cristo, antes da crucificação de Cristo, apresentou-se perante Deus entre os representantes de outros mundos, na qualidade de representante deste mundo. E depois de consumar a morte de Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o ser sem pecado, Satanás foi expulso deste conflito ou assembleia, não lhe sendo mais permitido participar do mesmo, e essa foi a sua segunda queda, a qual, sem dúvida, aludiu Cristo pouco antes de sua crucificação. E disse, agora é o justo, agora é o juízo deste mundo, é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, verso 31, e diz o seguinte, a sua queda e destruição finais ainda estão por vir. Todos aqueles, meu irmão, que não aceita Cristo como seu eterno Salvador, vai se perder junto com Satanás, assim como a sua queda,
a destruição de Satanás está por vir. Aquele que não aceita a Cristo também está tudo por vir. Ou nós aceitamos Cristo ou estamos perdidos definitivamente. Qual foi o caráter de Satanás desde que caiu? Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Qual foi o caráter de Satanás desde que caiu? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo é quem vive pecando desde o princípio. Então, qual é o caráter de Satanás? Viver pecando. Viver pecando. E a palavra de Deus diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. E agora, o que você deseja para a sua alma? O que conselho você tem dado para a sua família? Que ensinamento você tem mostrado para os seus filhos, para os seus netos? De que maneira você está representando Deus na sua família? Quando você diz assim, eu criei meus filhos para o mundo, a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, você criou seus filhos para Satanás? Ou você queria que fossem todos de Deus? Se você criou seu filho para Deus, instrua ele no caminho de Deus. Porque se depois de grande ele se desviar por outro caminho, não é mais a sua obrigação, a culpa não é mais sua, ele escolheu. Satanás escolheu pecar. Se eu escolhi pecar, eu pertenço ao diabo. A palavra de Deus é muito clara que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo é quem peca desde o princípio. E aí o pessoal, esteve ele alguma vez na verdade? Vê o que diz aqui a palavra de Deus, que Jesus disse aos seus inimigos: vós tendes por pai, meu pai é Abraão, mas não seguiam a Deus. E Jesus disse assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Em quem? Satanás nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio, porque nunca se firmou na verdade, e isso está escrito lá em João 8,44. Preste atenção, meu irmão, de que lado você está. À porta da eternidade, Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu de braços abertos, te dando a oportunidade de ir a ele em busca da tua salvação. A história de Satanás, do conflito, está escrito para você entender e saber como foi que o pecado entrou no mundo, quem é o pivô de tudo isso e de que lado você está. Se você está em cima do muro, você está do lado esquerdo. Se você descer do muro para o lado direito, você está do lado de Cristo. Então busque Cristo em sua vida. A expressão não se firmou na verdade implica que Satanás esteve uma vez na verdade, mas nela não permaneceu. Por isso, a palavra de Deus diz que ele não se firmou na verdade. Meus irmãos, esse trecho aqui falando de Satanás, eu vou já é o terceiro estudo que eu faço a respeito dele, e ainda tem mais dois. Não se enjoe de ouvir as mensagens do canal da Saudade, assista, meu irmão.
Um jogo de futebol onde o jogador é quem fica rico e você não vê um tostão, você se quebra, você se acidenta, você só falta morrer de beber por causa da vitória. Busque Cristo. Se alegre em servir a Deus. Busque a verdade na sua vida, porque é isso que Cristo quer oferecer para você e para todos quantos quiserem seguir a Deus. Eu vou ler mais um verso e encerro esse vídeo. Mas preste atenção nos versos que eu leio e nos trechos que eu não leio o verso todo e você completa. Qual é o único princípio de que possuímos menção? No princípio criou Deus os céus e a terra e a fonte das águas. Está lá em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou. Aí o inimigo vem ensinando que o mundo foi criado por uma explosão cósmica, que o homem é descendente do macaco. Tudo são ensinamentos diabólicos. São pessoas que são satanistas, que ensinaram isso a muitos, aos professores de história, e eles vão para a escola mentir para mim e para você, tentando tirar você do conhecimento de Deus. Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas vem os satanistas, ensinados pela teologia de gênero, dizendo que o mundo foi criado por uma explosão cósmica e que o homem é descendente do macaco. Tudo é mentira, meus irmãos. Para ludibriar, para você não acreditar em Deus, são ensinamentos diabólicos dentro da escola. Não acredite nisso, leia a Bíblia. Entendeu? Busque Deus em sua vida. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus. Você pode ser o doutor que você for. Se você não tiver conhecimento de Deus, você faz um monte de bobagem por falta de conhecimento. Entenderam, meus irmãos? Um abraço, que Deus te abençoe e te guarde. Dê um like, toque no sininho de notificação, se inscreva no canal da Saudade e busque as mensagens aqui. Tenha uma Bíblia na sua casa para você estudar com calma. Aprenda a palavra de Deus. Busque Deus em sua vida. Não deixe que Cristo tenha derramado o sangue na cruz do Calvário em vão por você. Tá bom, meu irmão? Uma boa noite. Deus abençoe a sua casa, a sua saúde. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu descanso. E que você, através do poder do Espírito Santo, abra também o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa entrar, fazer morada e cuidar de você, preparando para o reino eterno. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Irmão Francisco vai ficando por aqui, meus irmãos, eu e a Saudade. Boa noite.